integration of cutting-edge technology. Experience the future of connectivity, effortless and intuitive, making content creation effortless. Unlock the transformative potential with Zasmic. With a global force of 450 experts across 50+ countries, we excel in DevOps, AI/ML, migrations and cloud infrastructure. Top-notch certifications back our suite of services led by Google Cloud Premier Partnership. Revolutionize your business today with Zasmic. Seamless integration of cutting-edge technology. Experience the future of connectivity, effortless and intuitive, making content creation effortless. Unlock the transformative potential with Zasmic. With a global force of 450 experts across 50+ countries, we excel in DevOps, AI/ML, migrations and cloud infrastructure. Top-notch certifications back our suite of services led by Google Cloud Premier Partnership. Revolutionize your business today with Zasmic.
Seamless integration of cutting-edge technology. Experience the future of connectivity, effortless and intuitive, making content creation effortless. Unlock the transformative potential with Zasmic. With a global force of 450 experts across 50+ countries, we excel in DevOps, AI ML, migrations and cloud infrastructure. Top-notch certifications back our suite of services led by Google Cloud Premier Partnership. Revolutionize your business today with Zasmic. Seamless integration of cutting-edge technology. Experience the future of connectivity, effortless and intuitive, making content creation effortless. Unlock the transformative potential with Zasmic. With a global force of 450 experts across 50+ countries, we excel in DevOps, AI ML, migrations and cloud infrastructure. Top-notch certifications back our suite of services led by Google Cloud Premier Partnership. Revolutionize your business today with Zasmic. Oi pessoal, aqui é a Luísa Fante, gerente de novos negócios do Google Cloud. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. É uma grande satisfação ter vocês aqui para explorarmos um tema que está redefinindo o mundo dos negócios, que é a inteligência artificial. Se há algo que eu posso dizer que a gente aprendeu nos últimos meses é que a inteligência artificial não é uma promessa futurista como outras tecnologias foram, mas sim uma realidade estratégica atual. Estou dizendo isso porque não se trata só de automatizar tarefas, mas sim de desbloquear um potencial que antes parecia inimaginável. Tudo isso para acelerar a inovação e para que a gente possa aproveitar esse momento único, com experiências hiper-personalizadas e com esforço muito menor do que a gente teve que fazer um dia. E é aqui que o Google Cloud entra. Nós, do Google, temos estado na vanguarda da tecnologia há mais de 2 décadas e somos a empresa mais inovadora do mundo. O Google Cloud tornou a inteligência artificial acessível para as empresas como uma plataforma unificada e robusta. O nosso ambiente do Vertex AI permite que os seus times
construam, façam deploy, escalem modelos de machine learning e inteligência artificial generativa com muito mais agilidade e facilidade do que antes. Bom, além disso, a gente está trazendo o poder dos modelos mais avançados, como o Gemini, diretamente para os seus fluxos de trabalho, revolucionando como interagimos e geramos valor para vocês. Nesse webinar, a gente vai além da teoria para mostrar como a IA pode de fato ser segura, responsável e ética para os seus negócios. Olá, todo mundo. Eu sou a Fernanda, sou aqui da Zasmi, que é um dos principais parceiros do Google no mundo. A ideia desse webinar é que a gente fale um pouco mais sobre os agentes e o poder deles. E o Vinícius é um dos nossos especialistas, ele vai nos acompanhar aqui na nossa reunião, na nossa apresentação. Então, falando um pouquinho de quem nós somos, hoje aqui no Brasil nós estamos nosso time acaba sendo menor, mas a gente tem o privilégio de contar com o nosso time global, então a gente pode contar com mais de 500 engenheiros em todo o mundo. O Vinícius é um dos nossos especialistas, a gente tem o Alessandro com grande experiência em Google Cloud e o Alexander, que é o nosso Country Manager, mas aqui hoje quem vai conduzir sou eu e o Vinícius. Falando um pouquinho mais sobre quem é a Zasmi aqui no mundo, nós somos o principais parceiros, parceiro número 2 do mundo. A gente tem cobertura em vários idiomas e em português também, obviamente. Então, a gente tem acesso a mais de 500 engenheiros para apoiar vocês desde o primeiro momento até o final dessa jornada da adoção de cloud e esses agentes. A gente atende na parte de desenvolvimento de software, de AI, a parte de dados e DevOps e Migration. Então, aqui com as ASME que vocês podem contar com um parceiro que te apoie desde a migração até a parte de AI em todo esse processo. Então, se precisarem falar comigo, eu vou deixar aqui o link da minha agenda, vocês podem marcar direto. E agora a ideia é que o Vinícius consiga explicar mais os nossos agentes e como o Google Cloud pode apoiar no dia a dia das operações. Beleza, vamos lá. Bom, primeiramente eu sou Vinícius Bankovic, eu trabalho aqui como especialista técnico dentro das ASMIC, então eu conheço basicamente a suíte inteira da Google Cloud, incluindo o CES, que é o Customer Engagement Suite, que engloba o CCaaS e algumas outras ferramentas dentro dele. Então, aqui dando uma visão geral do Customer Engagement Suite. Então, basicamente, ele é consistido de vários serviços diferentes. Começando com Conversational Agents. Conversational Agents, que é o antigo Dialogflow CX, é uma evolução, entre aspas, do Dialogflow, no sentido de que você consegue programar agentes de chatbot usando a linguagem natural. Então, você consegue, por meio de uma linguagem usando Markdown, então com traços, enfim, de prioridade, com orientações, programar efetivamente o fluxo do agente, se ele vai para programar o que ele vai dizer em determinadas situações, enfim. Além disso, ele tem todas as funcionalidades do Dialogflow CX antigo, então você consegue programar ele por meio de fluxos mais engessados. Então, se você tem algum fluxo que as respostas precisam ser mais engessadas, ou às vezes precisam ser consultadas em algum RP fora, alguma coisa assim, ele tem integração nativa com o Webhook, então também daria para fazer uma integração nativa com o Webhook. Também tem, obviamente, integrações com as bases de dados da Google Cloud, então o Cloud Storage, o BQ, enfim. Daria para ter uma base de dados para esse bot ter acesso a. Então, às vezes, algum FAQ, algum documento com diretrizes especiais, alguma coisa assim, daria para ele já ter esse acesso. Depois disso, tem o Agent Assist. O Agent Assist é basicamente uma ferramenta de assistência ao atendente humano, tá? Então, ele vai ser responsável pela transcrição de todo o áudio de uma conversa por áudio, efetivamente. Ele vai conseguir ele tem função de Smart Reply, então ele vai sugerir respostas baseadas no que o cliente estiver falando por chat.
Vai ter o Knowledge Assist, que ele vai te sugerir artigos. Então, por exemplo, se você está numa empresa que tem vários arquivos de várias documentações, diretrizes, enfim, baseado no que o usuário estiver falando com você, seja no áudio ou no chat, ele vai te sugerir arquivos para você já conseguir clicar e ser redirecionado para, às vezes, dar uma olhadinha rápida em alguma diretriz ou em algum artigo, enfim. E além disso, tem toda a questão de sumarização. Depois, a sumarização pós-conversa, que ele já vai te dar em resumo e você consegue usar isso em dashboards, enfim. O que está vindo em breve é o AI Translation, que atualmente ele tem no chat. Então, ele tem um Live Translate no chat, mas ele ainda não tem no áudio, efetivamente. E o AI Coach. Depois do Agent Assist, a gente tem o Conversational Insights, que ele é usado mais para a parte do pós. Então, depois que todas as conversas por chat ou áudio foram feitas, você pode ligar o Conversational Insights para fazer uma análise generativa de todas essas conversas. Então, fazer toda a análise de sentimento, análise, eventualmente, em conversas de áudio, de quantos segundos ficaram vazios, em silêncio, enfim. E ele vai te dar alguns insights baseados nisso que podem ser exportados eventualmente para o Looker Studio. E por fim, dentro do SaaS, tem o CCAI, o CCaaS, o antigo CCAI, que é a central de contact center da Google. Então, é a central onde todos os seus agentes logariam, colocariam os status, receberiam chamadas, enfim. E ele junta basicamente todas essas outras. Ele serve como uma plataforma que consegue juntar todas as outras ferramentas que eu mencionei aqui. Então, você consegue conectar agentes do Conversational Agents para eventualmente para ser uma primeira linha de frente. E depois, quem sabe, se precisar um transbordo humano, ele já fazer o transbordo humano. Ele já tem um Agent Assist integrado nele, como eu vou mostrar na demo. E o Conversational Insights também está integrado nele para você conseguir ter toda a visão de dashboards, enfim. Então, aqui só indo mais a fundo nessa parte de Customer Engagement Suite. Primeiramente, tem os produtos principais, que é o que eu comentei, que é a questão de Conversational Agent, o Agent Assist e o Insights. O CCaaS, atualmente, ele funciona em alguns canais diferentes, então você consegue acionar ele por voz, então por chamada de telefone, enfim, e-mail, SMS e chat. WhatsApp ainda não, mas está em roadmap. Você pode usar ele em alguma aplicação mobile tranquila. Ele tem roteamento feito por AI, então você consegue... Ele tem um roteamento inteligente para os agentes humanos, enfim. Você consegue integrar ele via API em algumas integrações, e tem SDKs web e mobile também. E dentro do Conversational Core, que é basicamente como que funciona o back-end de alguns agentes, enfim, a gente tem o speech-to-text, text-to-speech, então todos os agentes eles têm o speech-to-text, text-to-speech nativos, que você pode configurar qual voz, enfim, o tom da voz, a velocidade da voz, isso é bem customizável. Basicamente toda a stack da Google tem IA generativa. Então, você consegue, desde o Conversational Agents, que agora dá para programar o agente inteiro com linguagem natural, vulgo, parecido com um prompt de IA generativa, quanto todo o back. Então, todo o Conversational Insights, o Agent Assist, é tudo feito, na verdade, por trás com uma IA generativa. Que justamente entende toda a questão de linguagem natural. O objetivo de todas essas configurações é cada vez mais fazer programações via linguagem natural e menos com código. E também, por fim, tem a opção de você criar uma voz customizada no text-to-speech. É um processinho longo, não é um processinho tão simples, mas se você quiser fazer uma voz customizada, é possível, dá para abrir esse processo para fazer uma voz customizada tranquilo também. Então, aqui só um review de tudo. Então, basicamente, o CCaaS é quem engloba todos as outras plataformas. O Conversational Agents, que é o novo Dialogflow, é onde a gente cria o cérebro dos agentes virtuais, efetivamente. É onde a gente vai criar o core de um agente, de um chatbot, efetivamente.
O Agent Assist que tem o objetivo basicamente de auxiliar qualquer agente humano que estiver usando ou o CCAS ou qualquer outra plataforma conversacional. E o Insights. Uma última coisa que é bom pontuar é que aqui eu estou falando de todos os serviços como um todo, com o Contact Center abraçando todos eles, mas não necessariamente você precisa de todos ao mesmo tempo, você precisa adotar todos. Então, às vezes você já tem um Contact Center seu, que já está, uma central de atendimento seu que já está bem estabelecida, já está funcionando, enfim. Dá para a gente avaliar de criar, às vezes, quem sabe, só um chatbot para essa central de atendimento, para depois ter o transbordo para a sua central que você já usa. Então, só usar essa parte de cérebro do Dialogflow / o Conversational Agent e conectar com o que você já tem atualmente. Não precisa necessariamente estar 100% Google. Claro, estando 100% Google, as integrações são muito mais fáceis, mas não é necessariamente obrigatório isso. Gosto de pensar sempre a Google Cloud sempre como um bando de legozinhos que você pode desmontar e montar como você quiser, né? Não necessariamente da maneira feita na demo ou feita aqui na apresentação. Aqui só falando um pouquinho mais dos detalhes do CCAS em si. Então, tem toda a parte de SMS, de invoice, callback, chat, tem a questão toda da integração com o Agent Assist, Conversational Agents, tem Virtual Task Assistant, toda a parte de Mobile SDK, então você consegue tem uma documentação inteira para você conseguir fazer desenvolvimento em cima disso. Tem todos os dashboards pré-feitos para você monitorar eventualmente tempo de espera de atendimentos, o sentimento dos atendimentos. Tem também você consegue monitorar o tempo que os agentes estão colocando que eles estão disponíveis para chamadas, quantas chamadas cada agente atendeu, qual a qualidade, às vezes, dos atendimentos qual a qualidade dos atendimentos de cada atendente, enfim. E tudo isso integrado com o Looker junto com o Insights. Então, o Looker serve como a parte gráfica, vamos dizer assim, de todos os dados que o CCAS ele engloba. Então, aqui só, por fim, falando um pouquinho das vantagens de usar Google mesmo, toda essa arquitetura. Então, obviamente, usar todo o Google é sempre muito mais fácil do ponto de vista de desenvolvimento e de manutenção, porque todas as conexões são nativas e todas as atualizações são feitas para manter essa conexão rodando tranquilamente. Tudo dentro da Google é movido a IA, então a tendência é cada vez mais ter IA dentro de todos os produtos. Tem a questão da usabilidade de uso, então toda a plataforma do CCAS é feita para os atendentes terem uma facilidade de uso dentro do CCAS, dentro da plataforma de atendimento ali. Ele tem múltiplos canais, então ele pode ser web, pode ser mobile, tem a questão do SMS. Todos os dados são colhidos para eventualmente ser usados como analytics, então você consegue ter toda a questão de dados, de Looker, enfim. E tudo isso é feito para a escala de empresas. Então, tudo isso já está feito para ter um volume grande de atendimentos, enfim. E, justamente, se precisar escalar, a tendência a Google é a melhor opção para você manter uma solução escalável. Agora, eu vou compartilhar aqui com vocês a demo, que é uma demo do CCAS, efetivamente. Primeiro, eu vou mostrar do lado do cliente. Compartilhar aqui a tela. Esse daqui é um site que eu fiz no Google Sites mesmo. Bem simplesinho, não requer muito conhecimento. E justamente aqui eu fiz um site, simulando um site de uma oficina mecânica, de uma assistência mecânica, efetivamente. Então, um site onde eu consigo solicitar guinchos, troca de pneu, coisas assim. E aqui eu já tenho integrado com o CCAS. Então, como a maioria dos sites hoje em dia tem uma bolhazinha de chat, aqui eu clico
Aqui eu já tenho algumas línguas configuradas. Nesse caso aqui, eu estou simulando nós sermos um cliente brasileiro, um cliente que fala português. E do lado do CCAS, é como se fosse um atendente em inglês, que eu vou mostrar também a questão do Live Translate. Então, aqui ele está perguntando se eu preciso de ajuda. Preciso selecionar essa fila. E aí ele já vai partir primeiro para o Conversational Agent, para o cérebro do Conversational Agent, do agente do Conversational Agent que eu criei. Então ele está perguntando qual que é o meu problema. Nessa primeira trilha eu vou falar que o problema é um pneu furado simples. Então estou com um pneu furado, por exemplo. Preciso de uma troca de pneu. Preciso de uma troca de pneus. Vamos lá. Aí aqui, como resposta para a troca de pneus, eu configurei o agente por trás para ele ter um documento onde ele tem uma série de guias rápidos de mecânica. E eu configurei para quando for troca de pneus, ele só falar desse guia rápido, dele pegar nesse guia rápido um guia de troca de pneus e me cuspir aqui o guia rápido falando todos os detalhes, enfim, de como que ele troca o pneu de um carro de forma rápida. E por fim, ele precisa se eu preciso de mais assistência. Nesse caso, vou fazer um atendimento completamente por IA, então eu vou falar que não. Não preciso mais assistência. Aí ele já me agradece e aí o atendimento encerra por aqui. Agora, como segunda fila, vamos dizer assim, eu vou fazer um atendimento um pouco mais complexo, que é justamente para mostrar a parte do transbordo, enfim. Então, mesma coisa, preciso de atendimento, sim. Nesse caso, eu vou falar que eu estou com um carro quebrado no meio da estrada. Então, meu carro quebrou no meio da estrada. Beleza, aí ele vai perguntar mais detalhes. Um ponto que eu programei nesse robô é que em qualquer momento do fluxo, em qualquer resposta do fluxo, se em algum momento a pessoa falar que quer conversar com o atendente, ele vai parar tudo que ele estiver fazendo e já vai redirecionar para um humano. Então, me transfira para um humano, por exemplo. Ele já vai aqui entrar. E aqui eu vou começar a mostrar o CCAS, efetivamente. Então, eu vou explicar depois essas outras abinhas, mas nesse primeiro momento eu vou aceitar o chat. Eu aceitando o chat, eu vou ter acesso a todo o resumo que o robô conversou com a pessoa. Então, eu vou ter acesso a todas as mensagens, enfim. E aqui já tem algumas opçõezinhas, algumas delas relacionadas a IA já também. Aqui em cima já tem a aba de sentimento, que o agente consegue ver a análise de sentimento em tempo real, tá? Então, lembrando que eu sou um atendente estadunidense, então para testar a parte de Live Translate, eu vou como agente escrever tudo em inglês. Então, hello, how can I help? Aí ele já tem o Live Translate, que eu, como agente, consigo ver tanto o original quanto o traduzido, mas para o consumidor final só aparece a língua nativa que ele selecionou lá no começo. Então, preciso de um guincho, por exemplo. E para mim, como atendente, eu consigo conduzir a conversa completamente em inglês. Então, cada um dos lados consegue conduzir a conversa na sua língua nativa sem empecilhos sem nenhuma pedra no caminho ali. E aqui também ele já tem a análise de sentimento, que ele vai, conforme novas mensagens forem sendo escritas, ele vai atualizando para ver se o tom da conversa está bom, o tom da conversa está ruim, enfim. E aqui em cima já tem a aba do Agente Assist,
onde ele tem toda aquela parte de Knowledge Assist que eu comentei. Então, aqui ele pegou 3 artigos dos que eu coloquei lá dentro, mostrando trechos que podem ser relacionados com o que a pessoa está falando ali dentro do chat, efetivamente. E aí, justamente, eu consigo conduzir aqui e aí pode-se encerrar o chat por aqui. Então, vou encerrar o chat. E agora eu vou mostrar um pouquinho da plataforma do Cicas em si. Então, esse daqui é a carinha do Cicas padrão. A primeira coisa que você vai ver é justamente uma aba de dashboards, que aqui eu consigo limitar o time set do dashboard. Então, aqui eu coloquei para 30 dias. Eu não fiz muitos testes esses últimos 30 dias, mas tem alguns. Então, aqui eu consigo ver o total de chamadas, o total de chats, esse total por canal. Então, se tiver múltiplos canais, dá para ver por dia. O tempo médio dos atendimentos, tanto na voz quanto no chat. O total de interações feitas por agentes virtuais, então o quanto disso que sofreu escalação, o quanto que não sofreu, enfim. E aqui também tem um resumo geral dos status dos agentes. Então, de todos os agentes que estão registrados aqui, qual que é a porcentagem de tempo que esses agentes se mostraram como disponíveis ou não disponíveis, enfim, para controlar justamente se o pessoal está disponível para atender esses transbordos. Essa segunda aba aqui é a aba de agentes, então aqui você vai conseguir ver todos os agentes dessa demo. Atualmente só tenho eu, mas num call center inteiro você teria múltiplos agentes aqui. E você consegue avaliar qual que é o status do agente, tomar alguma ação, enfim. Aqui tem todas as filas de envio todas as filas de atendimento, efetivamente. Você consegue ver todas as chamadas que estão conectadas, todos os chats que estão conectados e completos, enfim. E você justamente consegue programar isso em múltiplos canais, sendo eles por voz, mobile, web. O WhatsApp está em desenvolvimento e o SMS está funcionando já tranquilamente. Basicamente é isso da parte de CCaaS e Conversational Agents. Agora eu vou voltar para a apresentação para mostrar um pouco da parte de Agent Space, que é o nosso outro produto de IA mais recente também. Então, aqui falando um pouquinho do Agent Space, para que ele foi criado? Ele foi criado para basicamente tentar centralizar pesquisas de informações e consultas e produtividade nessas consultas, enfim. Então, numa empresa, muitas vezes você tem uma parte das informações no BQ, uma parte no Drive, uma parte no Dropbox, o OneDrive também, enfim. Tem alguma na nuvem da Oracle, enfim. O próprio CRM, tem uns CRMs que a gente já tem também conector, enfim. E ele foi feito para centralizar nisso e deixar de fácil acesso com uma linguagem natural. Então, basicamente, o que ele faz ele tem conectores para todos esses agentes, para todas essas bases de dados, e conecta isso para que você consiga fazer pesquisas com linguagem natural do mesmo jeito que você faz no Gemini, já assumindo que todas essas bases de dados estão dentro da base de conhecimento do Gemini. Então, aqui, ele basicamente ele consegue tanto achar informações, dar respostas baseadas em informações, quanto em alguns casos de alguns conectores fazer algumas ações. Então ele consegue, por exemplo, no Gmail mandar e-mails, ou com o Workspace ligado ele consegue criar reuniões também baseado em algum ponto, consegue ler seus contatos, enfim. E isso justamente é para a curva de valor. Essa é a curva de valor do Agent Space. Então, de imediato, você vai ver toda essa parte de busca e chat interativo com os seus dados. Então, você tendo os conectores ali, você vai conseguir achar, às vezes, arquivos perdidos, enfim. Depois disso, tem toda a parte de agentes, onde você vai conseguir
criar agentes para fazer consultas que você faz recorrentemente. Então, suponha que você faça uma análise mensal sempre baseada em uma planilha que é atualizada. Você consegue criar um agente para fazer essa análise por você. E por terceiro, realmente essa aprofundação, esse aprofundamento nesses agentes. Então, deixar alguns agentes para todo mundo usar e eventualmente padronizar como essas análises são feitas, enfim. Então, basicamente, o Agent Space ele tem essas três funções principais. Então, ele é para você achar qualquer informação, para você te ajudar a entender tudo que está ali dentro e tomar alguma ação. Então, eventualmente, de você conseguir já programar para ter mandado algum e-mail, alguma coisa assim. Você também consegue fazer grounding nele, então todas as suas fontes de dados vão estar dentro do Agent Space, mas não necessariamente aquele agente ou o chat que você for fazer o prompt vai consumir dessas fontes. Então, se você tem algo que especificamente você quer que ele consuma e ache dentro dos seus e-mails, você consegue desligar todas as outras fontes de dados e ligar só do seu e-mail. Aí ele não vai se alucinar com nenhum outro tipo de dado. E isso também pode ser para o web grounding. Então, tem alguma coisa, às vezes, que você quer que ele faça pesquisa na web, só desligar todas as suas outras fontes e habilita o web grounding, que aí ele vai fazer toda a questão de pesquisa dentro da web, enfim. E agora eu vou fazer uma demo rápida do Agent Space. Deixa eu pegar aqui, compartilhar a tela. Acredito que esteja dando para ver agora já também. Então, essa é a carinha básica do Agent Space. Você consegue colocar o logo da empresa para personalizar ali um pouquinho, mas ele é o mais próximo de um produto feito já pronto dentro da Google Cloud. Inclusive, o preço dele é por licença, e ele tem uma implementação bem mais simples, porque já é um produto, não precisa subir uma arquitetura propriamente dita. Ele já é self-contained, basicamente. Então, aqui, ele tem a aba principal que você consegue ver todos os datasets que estão conectados já aqui dentro, selecionar quais que você precisa que esteja baseado em, enfim. E aqui eu consigo pesquisar, fazer qualquer pergunta, basicamente, sobre os arquivos que estão, por exemplo, no meu Drive. Então, eu tenho um arquivo lá de norma BNT dentro do meu Drive, eu vou falar para ele me resumir esse arquivo. Então, me resuma arquivo de normas ABNT está no meu Drive. Ele já vai achar qual arquivo que é e já vai fazer um resuminho básico do arquivo. Aí, se eu precisar fazer mais perguntas a partir do arquivo, ele já vai conseguir fazer, eu já consigo seguir isso com isso, enfim. Isso, o motor de IA dele é ou o Gemini 2.5 Pro ou o 2.5 Flash atualmente. E ele, por default, você consegue deixar para ele selecionar automaticamente qual desses dois modelos ele vai usar. Então, aqui ele já deu a resposta, inclusive ele cota o meu Drive, então se eu precisar realmente ir para o arquivo para fazer alguma pesquisa, enfim, eu consigo já pegar o arquivo daqui. E a partir disso eu posso falar, por exemplo, mande esse resumo para Fernanda Mendonça, por exemplo. Então, ele vai consultar os meus contatos, vai pegar o e-mail dessa pessoa e já vai me dar um draftzinho desse e-mail feito junto com um botão para eu enviar esse e-mail a partir do Agent Space mesmo, sem precisar entrar dentro do Gmail. Isso pode ser feito também com calendário para você marcar reuniões, enfim. E além dessa interface de busca inicial, tem toda a parte de agentes, que é a parte de agentes que é basicamente para você criar uma IA específica para alguma task. Então, por exemplo, se você precisar eventualmente fazer um relatório todo mês baseado em algum documento, você consegue falar aqui qual que é o objetivo dele, então fazer esse relatório. Aí você consegue explicar para ele como que ele faria esse relatório, então
falar para ele todos os campos que seriam tirados, quais análises que ele deveria tirar, enfim. Limitar de quais data sources ele vai tirar essas informações. E, inclusive, já dá um prompt inicial para sempre que você clicar no agente, ele já gerar esse relatório. Além disso, já tem 3 agentes pré-prontos que foram feitos pela Google mesmo. Um que eu uso bastante é o Deep Research, que é basicamente uma das melhores ferramentas para busca, tanto em arquivos internos quanto em web. Então, para ele conseguir fazer, busca de algum artigo, alguma pessoa, alguma empresa, enfim. Ele é muito bom para fazer essa busca, tanto em web quanto em arquivos internos. Ele demora um pouquinho, mas ele faz uma busca bem eficiente e bem detalhada. E basicamente é isso. Era essa demo que eu tinha para mostrar. Deixa eu voltar para a apresentação aqui. Ele complementando um pouco a ideia que a gente consiga fazer demonstrações com casos de vocês e tenha encontros próximos para, de fato, discutir as possibilidades para cada uma das empresas e negócios. Então, contem com a gente nessa jornada, não só para esse tipo de agente, mas talvez outros, e que a gente possa evoluir trazendo a parte do contact center e também dos agentes através do Agent Space, que são ferramentas diferentes para públicos diferentes, mas que podem se complementar e contem comigo e o Vinícius nessa jornada de adoção. Beleza. Acho que do meu lado era isso, então. Se alguém tiver alguma dúvida, só mandar por e-mail, enfim, a gente consegue marcar uma reunião